Olá, fãs de terror, ficção científica e monstros. Aqui é o Luiz do Monstros e Aventuras, trazendo para vocês análises do filme Ice Spiders, vindo para o Brasil como Assassinas do Gelo, ou como Aranhas do Gelo. E antes que você fuja dizendo, meu Deus, mas o que é que um filme trash de ficção científica com toques de terror tem a trazer para mim? Pois tem muitas coisas interessantes que dá para fazer a partir de discussões desse filme. Lembrando que, como são filmes de baixo orçamento, que não precisam de uma bilheteria cinematográfica para terem um retorno, eles têm uma liberdade muito maior de trabalhar com ideias. Então acaba sendo um exercício de criatividade, raciocínio bem divertido quando a gente vai ver os pormenores dessas obras. Além disso, temos que lembrar que esses filmes, justamente por causa dessa liberdade maior, é onde a gente tem umas altas curiosidades, como por exemplo o fato de que no filme Piranhas 2 Assassinas Voadoras, onde temos um cardume de aranhas assassinas que sofre mutação e começa a voar, é justamente o filme de estreia do James Cameron, grande diretor de Titanic, Avatar, entre outras grandes obras, dentro do cinema. Então, vamos comigo! Lembrando de que, se vocês gostarem, aproveitarem para dar aquele like, colocar os seus comentários aqui embaixo e vamos nessa. Primeiramente, qual é a sinopse desse filme? Aqui, um grupo de atletas olímpicos vai para um resort especial treinar, só que temos um grupo de aranhas gigantes assassinas, apesar de não serem gigantes do tamanho de casa, mas gigantes do tamanho de que uma aranha comum, tipo do tamanho de uma mão no máximo, né? E aqui as aranhas chegam a ser do tamanho de um cachorro grande, por exemplo, né? Então que já é bem complicado. E o que acontece é que eles estão vindo uma situação de sobrevivência, tanto o pessoal do resorts quanto do pessoal que foi lá treinar. Sendo que a primeira coisa interessante dessa obra está justamente no seu diretor, Tibor Tax, que o que acontece? Ele é o mesmo diretor do filme nos anos 90, Sabrina, uma feiticeira adolescente. Em outras palavras, do filme responsável por ser o início do seriado Sabrina nos anos 90, que muita gente, eu acho que assistiu aqui, galera. Além disso, temos o fato de que nos anos 80 ele já trabalhava também com material trash, então ele foi responsável por criar o filme de terror Portal dos anos 80, que não tem nada a ver com jogo de videogame, galera, que temos um adolescente onde surge um portal do inferno na casa dele e começa a acontecer várias coisas macabras enquanto ele não dá um jeito de conseguir fechar aquele portal, sendo que ele é meio que um clássico do material mais podreira dessa época, um filme bem divertido de passagem, que inclusive ganhou edição de DVD recentemente aqui no Brasil, para vocês terem ideia, né? Sendo que o diretor, atualmente, ele alterna entre materiais mais de terror e ação de baixo orçamento com os filmes natalinos normais, né? O que mostra bem a versatilidade do cara. E como ele gosta e como dá pra ver um pouco disso tudo nesse filme, já que ele é um filme muito mais de ação com os toquezinhos de terror e umas brincadeiras legais, com alguns elementos clássicos de ficção científica, né? Tanto que, entre alguns diálogos e cenas interessantes, tem um que eu destaco, no qual a cientista do projeto secreto das aranhas tá conversando justamente com um dos responsáveis pelo resort, que pergunta pra ela: nossa, vocês descongelaram aranhas monstruosas de milhares de anos atrás? Então ele disse: não, a gente pegou uns fósseis que foram enviados pelo governo pra gente, e a gente extraiu o DNA e misturou com o das outras aranhas, sabe? Então temos essas coisas bem divertidas, apesar que tem uma lógica, né? Original, tanto que a gente pode dividir em 3 núcleos a história, e mesmo assim a gente pode dividir o filme em 2 formas de análise, um da história em si e outro dentro do ramo de filmes do qual ele faz parte em si. Então, quando a gente pega a parte de história, a gente tem 3 núcleos que eles se convergem e se dividem várias vezes, que é um do instrutor do resort, que é um antigo campeão olímpico,
Só que teve um grande problema no passado, que acabou sendo forçado de se aposentar, né? Então temos aquela coisa da pessoa meio amarga que tá tentando conseguir o impulso de recuperar um pouco aquela chama interior dele. Não aquela coisa da glória, mas um pouco de dar aquele up, aquele motivo, aquele um pouquinho mais sabor da vida dele. Ao mesmo tempo temos o oposto no time que vai lá treinar, já que o capitão do time de esqui, ele é extremamente arrogante, acha que consegue tudo, né? Porém, ele precisa descobrir como ele não consegue fazer tudo sozinho, precisa aprender a fazer trabalho de equipe, ainda mais para lidar com o exército de aranhas gigantes que tá atacando. E temos o núcleo científico, né? Onde a cientista pega, teoricamente uma cliente normal do resort, já que o laboratório tá do lado, só que ela acaba percebendo que, e muito em cima da hora, que na verdade as pesquisas científicas dela não são exatamente aquilo que falaram que ela estava fazendo. Tanto que ela disse, não, eu não estava querendo criar aranhas gigantes assassinas, que diabo foi que aconteceu, né? Então, aqui mostra um pouquinho, quando a gente começa a pensar, em como todos os núcleos, eles acabam alternando essa questão de o excesso de impulso ou excesso de cautela causando problemas, né? Sendo que, é claro, o filme acaba indo mais no setor, tipo, de você ser cauteloso, analisar as coisas, e você saber achar o momento certo pra soltar aquele impulso, pra fazer as suas coisas, né? E ao mesmo tempo, você não pode perder essas oportunidades quando pega e aparecem, porque senão coisas ruins podem acontecer. No caso da cientista, ela foi tão cautelosa de pegar e ficar do lado dela, que ela ficou toda alienada sobre o que estava acontecendo no laboratório. Ao mesmo tempo que o chefe do laboratório estava tão empolgado em conseguir cada vez mais resultados, que acabou não pedindo esforços e resultou na criação das criaturas, né? Tanto que fica aquela dúvida, né? Já que a cientista acredita que ela estava trabalhando realmente em pesquisa sobre criação de teias para criação de novos equipamentos, né? Uma coisa mais defensiva, né? Só que dá a entender que, na verdade, realmente boa parte daquilo, qual era a verdadeira intenção do projeto, que vai numa linha militar muito mais brava, estava sendo ocultado dela no momento. Então, o pessoal acaba tendo que pegar e sobreviver à ação dessas aranhas. Temos uma participação militar que é pequena lá dentro, que é justamente o pessoal de segurança do laboratório, né? Que acaba ficando cada vez mais revoltado contra o chefe deles, né? Que é um sacana que só pensa no projeto e não pensa nas pessoas, né? Então, as coisas vão evoluindo dessa forma até conseguir dar um jeito de elaborar um plano para finalmente conseguir capturar as aranhas. Sendo que, além disso, o filme ele faz muito bem aquela regra famosa dos 10 minutos, onde os 10 minutos iniciais eles apresentam um pouco a proposta inicial do filme, já que temos um grupo de caçadores que acaba se deparando com as aranhas, inclusive mostrando a força, a velocidade delas, a capacidade de produção de teia, a questão de como elas olham, né? E essa questão dos olhos das aranhas é feito de forma a mostrar várias composições legais ao longo do filme, mostrando vários efeitos reflexivos de imagem, né? O que gera um efeito bem da hora, né? E alternando entre as cenas de perseguição e as cenas de jet ski, não de jet ski, mas as cenas de corridas de esqui que acaba tendo no filme. Então, é um filme de ação legalzinho, de boa, mesmo quem não curte muito o terror vai poder de boa, porque ele é muito mais um filme realmente de ação com monstros gigantes, né? Então, se você tava querendo um filme novo do estilo, se você é fã do Godzilla e similar, é uma boa. Inclusive, ele faz parte, a segunda parte da análise que eu vou falar aqui, de uma tradição de filmes de aranhas gigantes que vai lá desde os anos 50, onde a gente tinha um filme Tarântula, cuja história não era tão diferente assim. Onde tinha também um cientista, cuja assistente não sabia exatamente o que ele estava fazendo, que acaba saindo uma aranha gigante só que é para um deserto. É como se eles pegassem os detalhes assim tecnológicos e de cenários daquele detalhe e transportassem a essência do filme para uma coisa mais atual e no meio do gelo. Inclusive tem um motivo de ser justamente no gelo a ideia, justamente pela a ideia de que as espécies que eles estavam trabalhando não fugiriam por causa da temperatura baixa, mas com tanto mutação genética, né? Então eles acabariam desenvolvendo resistência. Sendo que essa onda de aranhas gigantes acaba sendo retomada em 2002 com o filme Malditas Aranhas, que é bem divertido, que é uma comédia justamente de aranhas que acabam sofrendo mutação por causa de um vazamento de tóxico, né? E a partir daí a coisa só foi proliferando, sem trocadilhos. Sendo
que eu tenho um vídeo no canal só sobre algumas aranhas de destaque gigantes no cinema. E esse filme foi produzido em parceria com o Sci-Fi Channel. Então, como ele é de 2007, ele é um dos precursores da onda de filmes de monstros gigantes e do sci-fi e da mistura dessa coisa de questões climáticas com a questão de monstros gigantes. Inclusive, a gente pode pensar até onde eles não são precursores, justamente por trabalhar, um dos primeiros a trabalhar do sci-fi com o sistema da neve, com os filmes Zumbis da Neve, Tubarões da Neve, e talvez um dos mais clássicos de aranha que eu aconselho muito vocês assistirem, que é o filme Lavalântula, onde temos justamente inversão, já que não temos a questão de ser na neve, mas a questão vulcânica, e aqui, só que no Lavalântula eles dão um passo a mais, onde as aranhas são feitas justamente de lava vulcânica, uma nova forma de vida. E vocês, quais filmes de monstros gigantes do estilo vocês já assistiram? Algum desses que eu comentei vocês gostariam que eu detalhasse aqui mais? Coloca aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!